Amigo querido, amiga querida, bom dia. No Palavra Plena dessa manhã de quarta-feira, 10 de abril de 2024, eu estou com a minha Bíblia aberta no Evangelho de João, capítulo 11, para o exame do versículo 20. Agora, antes de nós entrarmos na análise desse verso, permita-me fazer alguns pedidos a você, a fim de que você se torne meu companheiro nesse desejo de espalhar o cristianismo pelo nosso país e com todos os seus valores. Quer dizer, apresentando à nação todas as consequências práticas da compreensão do conteúdo da mensagem de Cristo. Você sabe que eu tenho oferecido tudo isso gratuitamente. Sabe? Então, são cursos e mais cursos e pregações que são oferecidas sem nenhum ônus para aqueles que me concedem a honra de acompanhar o que eu faço pelas redes sociais. Agora, seria de grande ajuda se você contribuísse com esse ministério que depende desse tipo de solidariedade para ser mantido. Então, você pode fazer as seguintes coisas: dar o tal do like nesse vídeo, porque ajuda a promovê-lo, divulgar o link, e no final do programa você dá uma olhadinha em 3 sugestões que eu faço de uma participação efetiva nesse ministério de ensino, de modo que você possa viabilizá-lo, tá bom? Então vamos lá, João capítulo 11, versículo 20. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. 2 mulheres, 2 irmãs, diante do mesmo Cristo, igualmente amadas por Jesus, que haviam passado pela experiência do contato face a face com o Messias e com respostas diferentes a essa experiência de provar da companhia de Jesus no momento da tribulação. O texto diz que finalmente Jesus chega a Betânia e a informação, portanto, consequentemente, chega aos ouvidos de Marta e Maria. E o texto descreve Marta partindo na direção de Jesus para encontrá-lo e Maria permanecendo sentada em casa. Então, Marta não é condenada por se levantar e partir na direção de Cristo para encontrá-lo. E Maria também não recebe nenhuma palavra de advertência quanto à decisão de ter permanecido em casa, aguardando a chegada de Jesus. Simplesmente a Bíblia mantém silêncio com relação ao que Cristo pensou sobre essas atitudes diferentes. Eu estou certo disso, a fim de que nós não padronizemos as nossas experiências com Deus, quer dizer, pegando aquilo que é circunstancial, vamos dizer, aquela espécie de resposta à revelação, que varia de pessoa para pessoa, sabe? E nós absolutizarmos o que funcionou na vida de alguém, mas que não funciona na vida de todos. Você está entendendo? E então o Criador lida conosco na singularidade da nossa vida, de modo que não nos trata como se fôssemos o seu gado. Quando a Bíblia usa essa linguagem do pastor, ela acrescenta um fato sobre a relação desse pastor, que é Jesus, com a sua igreja, com o seu povo, com os seus discípulos. Ele conhece as suas ovelhas pelo nome. Então, para alguns, funciona andar, caminhar, ir para um lugar de mato, sabe, uma estrada arborizada, ou para um parque da sua cidade, ou aqui no Rio de Janeiro funciona muito comigo andar na beira
da praia na areia fofa. Eu faço isso pelo menos 1 ou 2 vezes por semana numa praia aqui de Niterói, chamada Piratininga. 1 hora de caminhada na areia fofa, orando. Isso funciona de modo extraordinário na minha vida. Não funciona, por exemplo, permanecer horas de joelhos. Se eu tiver que permanecer horas na presença de Cristo, conscientemente falando com Ele, eu prefiro permanecer sentado com a minha Bíblia aberta, num diálogo com as Escrituras e com Ele, ou então caminhar. São as minhas formas favoritas. E em alguns momentos, quando estou com a minha Bíblia aberta, ou lendo alguma obra clássica que marcou a vida de gerações e mais gerações de cristãos, eu ponho ao fundo as canções do grande compositor protestante Johann Sebastian Bach, que exerce uma influência no meu espírito, sabe, a ponto de alterar meu estado de alma para melhor, como ninguém mais o faz. Então, é importante que você se conheça, sabe? A fim de que nessas horas você busque aquela espécie de consolação que mais se adapta às suas características pessoais, ao seu temperamento, ao seu estado de alma, ao seu modo de ter o encontro com Cristo. O importante é o seguinte: que você não se preocupe com o modo, mas que mantenha os seus olhos fixos em Cristo, que você não procure a experiência, sabe, mística, que você procure a Jesus e que você não se dê por satisfeito, enquanto nesse sofrimento que está atravessando, não poder dizer que Deus falou claramente com você. Esse que é o ponto. Olha, tudo é admissível. Pelo que nós vimos até agora, é possível nós lidarmos com uma longa noite de espera, sabe, de passarmos, usando uma outra metáfora, por um deserto. E na expectativa de que Deus, algum momento, se revele a nós. O que nós não podemos admitir, veja, é perder a esperança dele se revelar, de nós ouvirmos aquela palavra que vai reestruturar a nossa alma, que vai, meu Deus, enxugar nossas lágrimas, comunicar esperança ao nosso coração. E em conexão a isso, eu diria o seguinte: que nós não podemos dar descanso a nós mesmos enquanto não formos habilitados a dizer: Deus definitivamente falou comigo, eu o encontrei na dor. Então, esse que é o ponto. Marta partiu na direção de Jesus. Maria ficou em casa, aguardando a aproximação de Cristo. Não importa. Pessoas diferentes respondem de modos diferentes à dor. E a proximidade de Cristo. O que tem que haver em comum entre Marta e Maria é o desejo, a ânsia, o anelo por estar com Jesus. Então, o que eu tenho para lhe dizer é que buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não há nada de que você mais careça nesse momento do que a companhia de Jesus. Então busque. Não adianta, sabe, se entupir de tarefa, até que, é claro, você se envolver com alguma atividade vai ajudar, vai tirar a sua cabeça do tormento que está enfrentando, vai, sabe, após a perda do meu sobrinho filho, eu fiz uma viagem para Israel. Eu observei o seguinte, que eu amanhecia pensando nele, ia dormir pensando nele, mas nas horas que eu estava entregue
às minhas atividades, pelo menos ali eu tinha um refresco, eu encontrava um refrigério, sabe? Então isso tem um valor. Então tem o valor, conforme nós vimos ontem, de buscarmos a solidariedade humana, de conscientemente identificarmos pessoas que nós, sabe, em cuja presença nós temos a esperança de ouvir a voz de Jesus. Isso deve ser buscado conscientemente e devemos receber com ações de graças os irmãos maduros na fé que se dirigem a nós para expressar solidariedade, sabe? Agora, o que precisamos entender é que há promessas objetivas para os filhos de Deus que sofrem. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Isso é dito no início da nossa vida cristã, quando Cristo amorosamente nos chama para andarmos com Ele, mas isso é oferecido a nós também nos momentos em que estamos vivendo uma aflição, sabe? Que nada na vida é capaz de mitigar a nossa dor. Então, e nessas horas, nós precisamos entender que a promessa é verdadeira, feita por um Deus que não pode mentir. Se o buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. E o encontraremos do modo como Ele quiser se revelar a nós. Não espere que a sua experiência seja idêntica à experiência de uma outra pessoa que relatou que em tais e tais estados de alma e de sofrimento encontrou a Cristo. O importante é que você queira ardentemente encontrar Jesus. Porque, olha, eu vou dizer para você o que eu disse para uma amiga cujo filho, no dia da sua formatura, ao mergulhar numa piscina, bateu com a cabeça no azulejo, no fundo, e ficou tetraplégico. Ele perdeu os movimentos, praticamente todos, do braço, resta algum movimento, e perdeu o movimento por completo das pernas, não consegue mais ficar em pé. E eu disse para ela com muito carinho que quem passou pela dor que ela vivenciou carece de uma experiência com Cristo que está para além do conhecimento teológico, da memorização de versículos, sabe, de uma fé vaga num Cristo histórico. Eu disse para ela o seguinte, que a ferida que foi aberta no seu coração exigia, para que ela recobrasse o fôlego da vida, a busca por uma experiência que de tão profunda, sabe, é doce, aconchegante, sabe, real, sabe, tão plena da expressão concreta da misericórdia divina, que em muito sobrepujasse toda a dor. Então, é isso que eu tenho para dizer para você, é a esperança. Ou se você, sabe, eu sou cristão, você sintonizou aqui, você não está esperando que eu fale sobre psicologia analítica, sobre psicanálise, sabe? Você está esperando que eu fale sobre o cristianismo. Bom, e eu quero ser honesto com isso. O grande serviço que eu tenho que prestar a você é falar sobre o Evangelho. É o que eu amo e eu me preparei a minha vida inteira para isso, é a minha maior paixão. E o que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, é que a minha única esperança, sabe, para quem passa por sofrimentos que muitos consideram sobre-humanos, estão para além da capacidade do ser humano comum de suportá-los, sabe, a única esperança é essa manifestação do Cristo real, vivo, ressurreto, que faz com que se cumpra a promessa. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. E se quem o busca é aquele que passou por um sofrimento
que o próprio Deus nas Sagradas Escrituras considera a pior dor possível. Não é à toa que os discípulos disseram que quando ele viu a viúva de Naim carregando o corpo inerte do seu filho, quer dizer, o seu filho havia morrido, a Bíblia diz que ele se compadeceu dela. Então, quando esse é o caso, que quem o procura com o coração moído pela dor, é inevitável que esse o encontre. Sabe? E ao encontrá-lo, você não vai, ficar livre de lembranças que o comoverão, mas você haverá de vê-las sob uma outra perspectiva, sob a perspectiva do amor ardente que Deus tem por você.